petróleo pelo Estreito de Hormuz. Você não pode perder. Vamos agora para um rápido intervalo, mas você fique com a gente aqui no Times, licenciado exclusivo CNBC, a maior do mundo, líder em negócios no Brasil. Fecha o Money e volta já. É com muita satisfação que a gente dá início ao Conexão Brasil-Itália, infraestrutura, investimentos e cultura. Mais do que celebrar essa conexão que já é histórica, esse evento reafirma o compromisso exatamente de construir pontes para o futuro. Times, licenciado exclusivo CNBC, a maior do mundo, líder em negócios no Brasil. Tudo começou com uma pequena porta de um açougue há mais de 70 anos. Não foi sorte nem acaso. Foi acreditando em coisas simples. Descomplicar. Fazer sempre melhor. Cada porta veio com o trabalho de muita gente. Gente da fábrica, do campo, do balcão, do mercado. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa. Abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. E assim já estamos presentes em 5 continentes. Sem nunca esquecer a nossa origem. Aquela pequena porta onde tudo começou. Porque a chave de toda a porta é a mesma. Trabalho duro, humildade e simplicidade. Pode entrar. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Eu quero a 6ª estrela. Vamos ser ex. Bora ser campeão. Eu quero a 6ª estrela. Traz o Hexa pra gente. Agora estamos todos juntos em um único pedido: a 6ª estrela. E aí, meu consagrado? Olha aí quem vem chegando. Vem sorrindo e balançando. De copo cheio transbordando. Oh, comunidade. Deixa ela passar. Bora pensar uma, bora criar uma, bora fazer uma, bora criar uma. Chega um momento em que a vida se torna mais híbrida e todas as suas versões passam a coexistir. O craque de bola com aquele que faz o melhor que pode. Porque se tornar híbrido é relembrar sua trajetória como filho e iniciá-la como pai. E esta etapa da vida é sobre isso. Encontrar tranquilidade em cada estrada que escolher, em todas as suas versões. Novo Yaris Cross, seu primeiro híbrido Toyota. Fecha o Money de volta para te contar que a Braskem está com dificuldades para aprovar o plano de recuperação extrajudicial com credores. A IG4 Capital, controladora da companhia, enfrenta a resistência de credores diante das divergências sobre tratamento desigual e também a ausência de nova injeção de capital na companhia. Vamos entender o que está acontecendo com o repórter Pablo Valler, que está acompanhando esse caso de perto, né? A gente trouxe, inclusive, essa semana já essa história e ele vai atualizar para a gente com informações novas. Oi, Pablo. Muito boa tarde para você.
Oi, boa tarde, Soraya. Também para você que está acompanhando a gente. Essa semana foi até interessante de acompanhar a Braskem por conta de tanta informação que ocorreu mesmo, né? Lá no começo da semana até começou na positividade na Bolsa Brasileira. Mas aí logo veio aquela notícia de que o Ministério Público Federal colocou a empresa como ré naquela ação, naquele caso em que mais de 30 mil pessoas em Maceió, no Alagoas, perderam as casas por conta da mineração de sal da Braskem por lá. Ou seja, uma situação muitíssimo complicada de imagem da empresa e também que pode até aumentar a dívida que já é de 51 bilhões de reais. E aí, com isso, essa semana na Bolsa, a Braskem teve dia que perdeu 8%, 11%, 12% em valor de mercado, ladeira abaixo mesmo. E o pior é que o problema não é só esse, então para se renegociar aí as dívidas e tentar essa recuperação extrajudicial. É que os credores estão dizendo que aqueles que têm papéis com uma realização de curto prazo estão tendo regalias, condições muito melhores de pagamento, de retorno, do que aqueles de longo prazo. E não para por aí. Eles também dizem que não está acontecendo algo que é muito comum no mercado para esse tipo de situação, que é a principal empresa detentora dessas ações, aquela controladora, e nesse caso a IG4, não está colocando aporte na Braskem. Isso é muito comum, colocar dinheiro mesmo, para que o mercado entenda que aquela empresa que está em recuperação, ela tem jeito, tem esperança de ser recuperada. Aí quando o próprio controlador não coloca dinheiro, já gera ali uma certa desconfiança. Bem, em meio a tudo isso, pelo menos tem aí alguma novidade sobre essas negociações e quem sabe até uma recuperação aí, algum aporte de fundos estrangeiros, na realidade, viu? Porque nessa semana a Elliott Investment Management e também a SVP Global, então compraram dívidas da Braskem, tanto aqui do Brasil, algumas dívidas de alguns credores, como também de bonds internacionais lá fora. Soraya. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. Até já já. E a gente continua nesse assunto aqui com o nosso analista Rafael Coracini, que já está por aqui. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Soraya. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Bom, para a gente entender um pouco melhor, Rafa, toda essa história, o Pablo estava trazendo aí algumas informações mais recentes, atualizando, A gente vem falando isso ao longo dessa semana. Agora, por que os credores acusam o plano de dar esse tratamento desigual? É o seguinte, tem dívidas de longo prazo e de curto prazo, Aparentemente, o G4 adquiriu dívidas de curto prazo e converteu a aquisição dessas dívidas em participação acionária e, por isso, hoje detém mais de 50% da Braskem. A Petrobras segue também como uma das principais sócias, mas com participação menor que a IG4. E a IG4 fez essa aquisição para poder se transformar na principal sócia e controladora da empresa e poder ter uma participação mais efetiva na decisão sobre o que a companhia vai fazer com relação à sua recuperação. E aí veio o plano de recuperação e o que os outros credores avaliam é que a IG4 está produzindo essa recuperação de uma maneira que a favoreça em detrimento dos outros sócios que detêm dívidas mais antigas. Então, por isso que há agora essa rusga entre as diferentes partes com relação à recuperação extrajudicial da companhia, que é uma das maiores da história do país, juntando todas as dívidas, são cerca de 51 bilhões de reais em dívidas e a empresa agora vai precisar entrar em um acordo entre os seus gestores, entre os seus credores também, para poder resolver essa situação e dar um passo adiante para fora dessa questão do endividamento bem crítico que a Braskem vem passando. A empresa precisa necessariamente entrar nesse acordo se ela quiser, de fato, resolver essa questão do endividamento. Esse passivo vem já de muitos anos. E o que acontece, o que esses dois fundos que têm aumentado a sua participação, Elliott e SVP, eles adquiriram parte crescente da dívida da empresa, uma parte maior da dívida da empresa, para poder aumentar a sua participação e ganhar mais destaque na mesa de negociações, para poder também ter uma fala mais forte quando forem decididos os rumos da empresa. E a Braskem, ela vem então passando por todos esses problemas. A IG4 fez a
aquisição de boa parte dos títulos de dívida, converteu em ação e agora há essa disputa interna entre as diferentes partes para poder ver quem tem mais peso na hora de decidir. A IG4 fez esse movimento já de maneira planejada, buscando aumentar sua participação acionária e, com isso, ter um peso maior nas decisões da empresa. Ela fez um movimento arriscado e contava com esse poder de decisão na hora H para não poder sobrar sozinha com a dívida. A questão é que tem outros credores que querem ter prioridade também na hora que a Braskem for pagar as suas dívidas. Então, essa briga aí entre as diferentes partes ainda deve ter novos capítulos, né? Mas esse é sempre um problema para quem assumiu a empresa recentemente. O sinal para o mercado é muito ruim, tanto que teve a queda de 12% no último pregão e hoje a Braskem também abriu em queda, perda de mais de 2% de valorização, 14% somando os últimos 2 dias. A empresa chegou a subir bastante na Bolsa depois que anunciou as novas participações na mesa diretora, com Petrobras e também G4, mas agora vem devolvendo parte dessa valorização. Isso é muito ruim para a empresa e para todos os acionistas, não só para o G4. Vamos seguir acompanhando, né, a ver aí as cenas dos próximos capítulos. Obrigada, Rafa, por Valeu, enquanto. Soraya. Não é de hoje que a tecnologia surpreende o setor da saúde. Olha só, um robô com sobrancelhas expressivas e capaz de interagir com pacientes é testado em um hospital de Milão, na Itália, e começa a mostrar que é possível sim agregar sensibilidade à invenção. Vamos ao vivo, então, até lá, conversar com o nosso correspondente na Itália, Diego Mesodiano, que vai explicar como que está repercutindo, né, esse teste, tecnologia também sendo usada aí na saúde. Conta tudo. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Soraya. Exatamente. O que acontece aqui é que é um robô que utiliza inteligência artificial e novas tecnologias que vem para suprir 2 questões. A primeira